Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Meus amados ouvintes, com este pequeno texto que lemos no livro de Jó, no seu capítulo de número 6, versos 6 e 7, estamos saudando a todos em o nome de Jesus Cristo, este nome que excede a todo o entendimento, este nome que cedo ou tarde todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o próprio Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 7 em diante. Então, é neste santo bendito nome que estamos abrindo a nossa programação. E neste programa de hoje nós queremos meditar convosco um pouquinho acerca de gostos, acerca de respeitar as diferenças, respeitar os gostos diversos. Vamos meditar um pouquinho sobre o gosto de Deus, sobre o gosto do homem que teme, que ama, respeita a Deus, e o gosto daquele que não serve a Deus. Porque é indiscutível, há uma grande diferença. A Bíblia diz: outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Há uma diferença de gostos. A Bíblia também nos diz que não há comunhão de luz e trevas. Também Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Há de agradar um e entristecer o outro. Também diz a Bíblia Sagrada que pode uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Pode sair de uma mesma língua, Tiago diz, bênçãos e maldições? São diferenças, são gostos diversificados que realmente existem. E principalmente no mundo de hoje, em um mundo repleto de diferenças, de ideias religiosas, doutrinas diferentes, princípios diferentes, em um mundo tão repleto de filosofias, tão repleto de ideologias partidárias, políticas. O mundo inteiro está nessa condição. O mundo inteiro, cada país, e dentro do mesmo país, cada estado tem suas diferenças, gostos, suas culturas. Cidades também, dentro de um estado, cada cidade tem a sua maneira, o seu gosto, as suas diferenças. Dentro de um mesmo estado, quando você vai de um extremo a outro, você vê tantas diferenças. Dentro de um mesmo país, quando vai de um estado para outro, tanta diferença, e de um país para outro. E assim está o mundo. Culturas diversas, ideias diversas. E vem Jesus e prega um pensamento único. Ele vem e nos traz uma ideia sobre unanimidade, quando o mundo não é unânime. Os homens se dividem acerca de tudo. E Jesus vem e diz que só há um caminho, uma verdade, uma opção. Ele diz: eu, pronome bem pessoal, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, tudo para cima dele mesmo, ao Pai senão por mim. Ele pregando um gosto único, ele pregando uma ideia única. E o apóstolo São Paulo vem e diz também aos Romanos, capítulo 8,
você vai encontrar em um dos versículos do capítulo 8, por volta do verso 10 em diante. Se você ir lendo, você vai chegar em um lugar que diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Olhe para você ver, mostrando que não há como ficar neutro. Se você quiser ser de Deus, tem que ter gostos de Deus, tem que ter o Espírito de Deus, tem que trilhar o caminho de Deus, tem que deixar ser guiado, conduzido por Ele, tem que deixar a natureza, o gosto, a vontade dele aflorar em sua vida. Isto é frutos. Jesus disse: pelos frutos conhecemos a árvore. Tem que ter fruto, evidência. Que tal um homem dizer que ele é eletricista e nunca trocou uma lâmpada? Ou se você pede a ele para poder trocar um chuveiro, ele fica em apuros, nunca trocou um chuveiro. Que eletricista é ele? Quando não conseguiria fazer coisas básicas que mesmo um que não é eletricista faria? Se um homem diz ser um pedreiro, onde está o fruto? Aonde está as construções, a evidência do seu trabalho? Quer dizer, ele tem que trazer em si características daquilo que ele está reivindicando ser. E assim vai o advogado, o médico, e assim vai o motorista, o juiz. Você precisa ter marcas, características. Quando dizemos ser de Deus, aonde está os gostos de Deus em minha vida? São os meus gostos, ideias, maneiras, diferentes das maneiras de Deus, do meu Pai Deus, o qual eu chamo por Pai? Porque os fariseus disseram isso para Jesus, que Abraão era pai deles, São João 8, 43 em diante. E Jesus disse: mas como assim? Abraão, quando me viu, quando eu ministrei a ceia para Abraão, quando eu visitei a casa de Abraão e prometi a Abraão um filho, porque aquilo foi Deus, Emof, Deus em uma outra forma no Velho Testamento, o mesmo Deus. Porque a Bíblia diz, Jó diz, sua doutrina é multiforme. Deus se apresenta de diversas maneiras. E quando Abraão o viu, Abraão o adorou, beijou os seus pés, serviu-lhe alimento, recebeu-lhe bem, lhe deu as melhores cortesias que podia dar em sua casa, a melhor hospitalidade que ele pôde dar. E Jesus disse: agora vocês dizem ser filho de Abraão e estão querendo me matar, me apedrejar, buscam matar-me. Abraão não fez isso. Se vocês fossem filhos de Abraão, teriam os gostos de Abraão, o jeito de Abraão, a hospitalidade de Abraão. Vocês estão sendo cruéis comigo. Jesus disse isto para os fariseus. Jesus olhou para eles e disse para eles: vocês estão sendo agressivos comigo. Abraão não foi agressivo, foi dócil. Vocês estão andando pela razão, pela conjectura. Abraão não viveu pela razão ou pela conjectura, pela dúvida. Ele andou por fé, não guiado por vistas, mas pela fé, crendo no impossível. Abraão foi este Hebreus 11 que nós tantas e tantas vezes nós pregamos. Abraão, podemos afirmar, foi esse Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isto foi Abraão, andou por fé, foi guiado pela fé. Este foi Abraão. Olhe o gosto de Abraão e olhe então os gostos, a conduta dos fariseus ao receberem a Cristo. E hoje é a mesma coisa. Olha o gosto desse que diz filho de Deus simplesmente porque vai a uma igreja. Olha o gosto deste que diz ser filho de Deus simplesmente porque está associado com uma religião de berço, uma tradição dos pais, uma tradição cultural do país, do estado, da cidade aonde mora. Não é o que dizemos ser. É o que nossos gostos,
é o que as nossas maneiras, é o que a nossa conduta diz, porque a conduta, a vida, os exemplos, as atitudes, o testemunho fala muito mais alto do que propriamente as palavras. Os teus gostos dirão exatamente se você é ou se você não é. Neste mundo que nós vivemos, eu quero refletir um pouco sobre isso. É um mundo de gostos diversificados e é comum você ouvir pessoas dizerem, mesmo os cristãos religiosos dizerem, não, cada um tem um gosto. E quando se trata do Espírito Santo? E quando se trata daquele que é único, daquele que é real? E quando se trata acerca do fundamento apostólico, da sã doutrina, da base fundamental da nossa fé, fé irremovível? E quando se trata da vida eterna? E quando se trata do que agrada, do que é gosto de Deus? Você acha que existe todas estas diferenças? Ideias diferentes em Deus? Não. Doutrinas diferentes em Deus? Não. Batismos diferentes em Deus? Não. A Bíblia diz aos Efésios 4 que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então pense, medite acerca destas coisas. Pode haver famílias que têm jeitos e gostos diferentes uns dos outros, e isso todos nós devemos sim respeitar. Não tem como implantar uma forma única para todos, isto é coisa natural. Natural discerne o natural. É impossível você lidar igualmente com todas as famílias da mesma maneira. Há diferenças. É como o mundo que nós vivemos. Há diferenças e não saber lidar com a diferença de gostos nesse mundo natural muitas vezes acarretam sérios, grandes problemas. Por que você acha que houve e há ainda e haverá muito mais guerras ainda sobre essa terra? Por que tantos desencontros? Por que, por exemplo, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que marcou a história da humanidade? Por que tantos ataques terroristas? É porque não quiseram aceitar as diferenças, especialmente Primeira e Segunda Guerra Mundial. Diferença de cores, de raças, de crenças. Não quiseram respeitar as diferenças culturais. E Hitler, o nazista, queria fazer de todos nazistas, uma só raça. Ele queria que a sua ideologia, a sua ideia, ele queria que o seu gosto fosse implementado mundialmente. Esta era a sua ideia. E isso trouxe guerras, problemas, feridas profundas, porque não soube conviver com o seu gosto, respeitando as diferenças. Por que você acha que a Roma imperial, a antiga igreja romana, perseguiu milhões de cristãos, derramou seu sangue nas arenas? Por que você acha que Paulo foi decapitado, Pedro crucificado, apóstolos queimados e torturados da maneira mais bárbara que você puder imaginar? As páginas da Bíblia e da história cristã estão ensopadas de sangue. E por que você acha que há sangue na história? Feridas profundas que jamais serão apagadas. Não é um simples pedido de perdão que apagará da história. Se fosse tão fácil assim, tudo estaria resolvido em um passe de mágicas. Mas por que as arenas, os mártires? Por que tanto sofrimento? É porque Roma imperial queria que todos fossem igualzinho a eles. Todos tinham que carregar a mesma doutrina, se encurvar diante do mesmo pontífice, do mesmo imperador. Tinham que adorar os mesmos deuses, recitar os mesmos credos. Meu amado ouvinte, fora de Cristo, é uma utopia você querer pensar que todos terão o mesmo gosto. Se um veste xadrez, todos terão que vestir xadrez. Se um veste vermelho, todos terão que vestir vermelho. Se usa o bigode, todos terão que usar.
É utopia você pensar assim. As coisas não serão desse jeito. Neste reino humano, dia do homem, nunca haverá unanimidade. O único reino que trará unanimidade é o reino de Jesus Cristo, porque o reino dos homens são falhos. Aqui há diferença de gostos. Dentro de uma casa, olhe aí na sua casa, um gosta de comida de um jeito, outro gosta de outro, um gosta com menos sal. O que eu li na Bíblia? Jó, por exemplo, não gostava de coisas que não tinha gosto sem sal. Jó disse isso. Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? Ele disse que a clara do ovo não tinha gosto, mas muitos batem só a clara e colocam açúcar, e é uma maravilha. E muitos dispensam a gema e querem comer apenas a clara. Isso aqui era Jó na sua linguagem figurativa, deixando uma mensagem para nós, mostrando que há gostos. Gostos não se discute. Há comidas que para uns são maravilhosas e para outros é como fel no ventre. Há cores que para uns são as mais lindas e para outros as mais ridículas. Há carros e roupas que para uns são as mais lindas, os mais bonitos, e para outros são os piores que existem. Gostos diferentes. E o próprio Deus respeitou isso. Sabia ele, antes da fundação do mundo, que uns amariam as montanhas e outros amariam as planícies. E o que Deus fez? Montanhas para uns, planícies para outros. Foi isso que Deus fez. O natural revelando o espiritual há muito e muito tempo. Há gostos. Agora pense sobre o gosto do homem cristão e o gosto do homem ímpio, que não teme, que não respeita a Deus. Olha como são diferentes. Olha como eles vivem diferente. Olha como a dieta deles são totalmente diferente um do outro. O gosto de um que está indo para o céu e o gosto do outro que está indo para a perdição. O gosto daquele que ama a Deus e daquele que Deus não passa para ele de uma mera criação da mente humana, de apenas uma força ativa. O acaso, como muitos creem, e apregoa o acaso, o Deus do acaso. A dieta deles são totalmente diferente. É como a pomba, a sua dieta é totalmente diferente da dieta de um abutre. O abutre, você sabe o que ele vai comer. O abutre é o corvo, é o parente do urubu. Você sabe o que ele gosta de comer. Olha o gosto do que teme e do que não teme a Deus. Olha as palavras do que teme e não teme a Deus. Olha a maneira de se ataviar da mulher que teme e daquela que não teme a Deus. Olha a música que curte, que gosta, o que teme e o que não teme a Deus. Olhe para você ver os programas, o entretenimento do que teme e do que não teme a Deus. Olhe a maneira como eles lidam com as lutas e aflições e problemas comum e inerente a todos os seres humanos dessa terra. Há diferença nos gostos, há diferença na dieta, há diferença na maneira de viver. Mas nós que tememos a Deus, nós cristãos procuramos submeter nossos gostos na vontade de Deus. Não importa se eu gosto, se meu eu, meu homem, meu ego, minha natureza gosta de algo que Deus não gosta. Ora, meus amados ouvintes, crucificarei o meu eu, meu ego, meus gostos, para cumprir o gosto de Deus. Estarão lá na eternidade, lá no seio de Abraão, no paraíso, aqueles que se preocupam com o que Deus gosta. Será que Deus gosta da sua maneira aí no trabalho, na escola, na igreja, em tua comunidade? Será que Deus gosta da maneira que você se veste, minha irmã? Meu precioso ouvinte, será que Deus gosta da maneira como você está conduzindo, ensinando seus filhos, sua casa? Você tem parado para se preocupar com o que agrada e o que não agrada a Deus? O homem salvo
ele tem um gosto diferente e se preocupará em buscar o que agrada a Deus para ser prioridade em sua vida, porque ele sabe que, é como disse a Bíblia, enganoso é o coração do homem. Se você confiar muito em seu coração, sua natureza, seus olhos, você vai se encontrar gostando de coisas que Deus abomina. Se você nutrir-se somente pelo mundo natural, você vai se encontrar apaixonado com coisas que Deus detesta. Logo, logo gostarás daquilo que Deus não gosta. Então tem que filtrar. O homem que se preocupa, a mulher que se preocupa em agradar a Deus, tem que filtrar pela palavra. A palavra é o filtro que nos leva a abrir mão dos nossos gostos, caprichos humanos, que entristecem o Espírito Santo para podermos agradar a Deus. Porque nosso objetivo nesse programa aqui, em vir aqui pregar a palavra, é simplesmente agradar a Deus, cumprir sua vontade. Por que é que venho aqui pregar? Porque sei que Deus gosta que o Evangelho seja anunciado, independente dos resultados. Não estamos olhando para momentâneos resultados, estamos lembrando de como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Noé pregou 120 anos e apenas 8 se salvaram, mas Noé teve que pregar, porque Deus não julga o mundo sem antes adverti-lo. Primeiro, Deus conscientiza, Deus anuncia, Deus adverte, Deus ensina. Sua palavra tem sido pregada e todos estarão inexcusáveis diante de Deus. Anunciamos o Evangelho, porque ele deve ser anunciado, porque Jesus disse: ide, pregai o Evangelho por todo o mundo. Ele já ordenou: ide. Por isso estamos aqui preocupados com o que Deus gosta. Por isso, às vezes, temos que falar coisas duras, porque preocupamos com o que Deus gosta. E quando preocupamos com o que Deus gosta, agrada, nós filtramos. Independente se dói, se fere. É como pais cristãos têm que filtrar, mães têm que filtrar. Temos que ter esse filtro para as nossas músicas, esse filtro para os nossos lares, esse filtro para as nossas igrejas, para as nossas vidas, para os nossos comportamentos. Meus gostos são os de Deus? São os gostos da palavra? Eu gosto assim. E a palavra, o que diz? Eu gosto assim. E Deus, será que pensa e gosta assim? Temos que ter um filtro para que o inimigo não nos engane, porque ele é enganador. Paulo disse que nós deveríamos ter cuidado para que ninguém nos enganasse. O inimigo, ele sabe enganar, ele sabe colocar alguns condimentos na comida para você sentir um gosto melhor, para que a comida fique com uma textura, uma cor melhor, um aspecto mais convidativo. Mas quantas químicas, quantas coisas artificiais, cancerígenas ali, e você vicia naquilo. Quantas coisas industrializadas. Ele sabe enganar. Espiritualmente é a mesma coisa. O diabo sabe dar cor, dar cheiro, dar gosto para as coisas, para enganar. Por isso que a humanidade segue sendo enganada. E a Bíblia diz que a terça parte da terra estão seguindo o maligno, estão sendo enganados por ele. Mas a grande verdade é que os filhos de Deus não serão enganados. Mateus 24, versículo 24. Por mais que o inimigo consiga hibridizar as coisas, condimentá-las, por mais que o inimigo ele faça as coisas ficarem bonitas, atraentes, de se ouvir, de se provar, como a Bíblia diz que a árvore era desejável, agradável aos olhos para Eva, o inimigo sabe fazer a coisa ficar desejável aos olhos. Porém, o verdadeiro Filho de Deus, sua alma não terá prazer no pecado. Se eventualmente ele estiver vivendo em pecado, sua alma gritará, desesperará para voltar a Deus. É como o pródigo, ele foi momentaneamente enganado, mas não era o que ele gostava,
momentaneamente enganado, mas dentro dele havia algo que lhe fazia desesperar-se, se encontrar insatisfeito. Por que é que você está insatisfeito? Por que é que você se sente vazio? Como o jovem rico, mesmo tendo uma religião vazio, foi atrás de Jesus perguntar o que ele tinha que fazer para receber vida eterna. Muitas vezes, nós homens podemos nos encontrar assim, especialmente quando o gosto da alma não estiver sendo suprido, saciado. A alma tem um gosto, este homem interior aí tem um gosto, o de fora tem outro, o de dentro é espiritual, quer Deus, quer a honestidade, quer a santidade. O de fora é carnal, quer o mundo, quer o pecado. O de dentro quer o arrependimento, quer o batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, quer a santidade. O de dentro sabe que um dia tem que voltar para Deus, o Pai dos Espíritos. Mas o de fora, ele vai voltar ao pó. Tu és pó e ao pó te tornarás. Meu amigo ouvinte, medite nessas palavras. O gosto de um genuíno cristão e o gosto de um homem que não teme a Deus. O gosto de Deus e o gosto do mundo. O mundo gosta das coisas que Deus abomina. Deus é santo e os homens estão vivendo vidas profanas. Sua adoração, suas músicas são santas, mas o mundo prefere cultuar a pornografia, as drogas. O mundo prefere cultuar o maligno. Por isso, segundo aos Coríntios 4, versículo 4, nos diz que o Deus desta era maligna cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandecesse sobre eles. Mude os teus gostos para os gostos de Deus. Arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo e venha buscar o batismo do Espírito Santo, e você verá o quanto o teu gosto mudará. Que Ele te abençoe e te revele esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Se Deus tocou o seu coração através dessa palavra, visite a nossa igreja. Em Passos, o nosso endereço está situado na Rua Pará, número 172, no bairro Jardim Polivalente. Os nossos dias de cultos acontecem quartas e sextas-feiras, 19 horas e 30 minutos, e aos domingos, às 9 e às 19 horas. Você, na cidade de Arcos, também pode estar visitando o nosso tabernáculo, que se encontra no bairro Santo Antônio, na rua Lucas Luiz de Farias, número 766. Os nossos dias de cultos são às terças-feiras, às 19 horas e 30 minutos, e aos sábados, às 18 horas e 30 minutos. Ou, se preferir, entre em contato conosco, faça o seu pedido de oração, solicite-nos uma visita em seu lar, pelo seguinte telefone: 99128 4456, 99128 4456, ou nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 99365 6921, 99365 6921. Esperamos o seu contato. Que Deus te abençoe. Amém.